Damos prosseguimento ao Café Literário Digital do Pen Clube do Brasil, hoje, 1º de julho de 2020, discutindo o romance A Religiosa, de Diderot. É um autor do século XVIII, do Iluminismo, que nasceu em 1713, faleceu em 1784. Ele escreveu praticamente 30 obras, muito profícuo. E a obra que o celebrizou mais foi a Enciclopédia. Ela se iniciou com um convite para Diderot traduzir a Enciclopédia de Chambers. Mas ele se empolgou muito com o assunto e acabou fazendo uma enciclopédia nova, com um leque de intelectuais, né, quase 50 intelectuais da época, impressionante. Depois a coordenação foi seguida por D'Alembert, teve Helvétius, Holbach, Buffon, Voltaire, Montesquieu, quer dizer, de grande perfil. E o objetivo dessa enciclopédia era metafísico, era filosófico. Os temas são altamente abstratos: alma, o gosto, a música, né? A democracia, o espírito, a elegância, música, né? Eram coisas muito abstratas, praticamente um rol de literatura comparada. E o Diderot, ele foi muito perseguido pelas suas ideias, ele era muito radical, ele foi chamado de salamandra por um dos críticos, porque ele era tão capaz em tantas áreas, era tão desenvolto, que as pessoas começaram a chamá-lo de salamandra. E ele foi, então, preso em Vincennes, né, por causa do seu radicalismo, e libertado por uma das grandes nobres, que, aliás, era um amante dele. Então, ele fica em Vincennes por causa das suas ideias anticlericais, as suas ideias enciclopedistas que chocavam, né, o povo. E esse é o grande motivo da Religiosa, que é um livro totalmente contra o poder da Igreja. E ele faz par com o sobrinho de Rameau, que tem como objetivo criticar aqueles que os criticavam, como Polisson, que ridicularizavam os enciclopedistas, porque o povo, as pessoas mais simples, os filósofos menos sofisticados, achavam ridículas as ideias dos enciclopedistas e acabavam fazendo peças de teatro, ridicularizando, como Polisson fez em Nancy, o rei de Nancy, governante, que era o rei da polonês, né, que era o rei de Nancy, governador, queria prender Polisson por ter ridicularizado os enciclopedistas. E ele falou, não, deixa lá, mas escreveu o sobrinho de Rameau. E esse livro ele não publicou em vida, com medo justamente de ser preso de novo, né? Então, essa linha de ridicularização, de crítica, de debate, era muito própria dessa época, dos salões, dos saraus, né? Inclusive as discussões do Bar Procop, né? Que acho que é Saint-Germain-des-Prés, e vários grupos intelectuais em que a discussão filosófica era parte do dia a dia das pessoas. Eles eram nobres, né? Não tinham muito o que fazer. E eram sempre apoiados por mecenas. Então, a gente vê a metafísica, né? O enciclopedismo, essa preocupação com jogos de sociedade, com ideias elevadas, muito presentes num livro que é mais um livro filosófico. Ele não é um romance de enredo, a preocupação principal não é o enredo circula muito em torno da Suzanne Simonin. Ele é mais centrado nas ideias que ele quer defender. É o chamado romance de tese, né, que hoje praticamente não existe mais, que as pessoas se desgastam nos blogs e nos twitters e não sobra energia para fazer uma obra de envergadura desse tipo. Então, eu queria lembrar, né, que depois de Nietzsche e de Derrida, toda essa metafísica, essa elevação de ideias é muito criticada. Nós entramos numa era pragmática, né, numa era
prática, hedonista, dos prazeres, da ginástica, do exercício, da beleza, do corpo, e nós passamos a duvidar da verdade, do universalismo, de todas as os grandes discursos, como acontecia na época dos enciclopedistas. Então, é importante a gente voltar a esse tipo de ideia levada hoje, né? É uma boa lembrança, principalmente sobre a democracia e tudo isso. E a outra, digamos, linha do romance que é muito importante, mas que hoje também é secundária para nós, é a questão do prefácio. Por que ele colocou aquele prefácio explicando a origem do livro, que eles convenceram o Marquês de Croix-Mar, que havia mesmo uma Suzanne Sarrazin, que houve 2 anos antes um caso de uma monja que fez um processo para sair do convento e não conseguiu. E aí o Croix-Mar achou que aquele caso era também verdadeiro. Mas, no fundo, há uma desconfiança de que o Marquês de Croix-Mar também estava no jogo de salão, também sabia que aquilo era uma brincadeira, que ele nunca acreditou que houvesse Suzanne Sarrazin nenhuma. Então, quem estava enganando quem? Isso aí é importante. Se ela existiu, se ela não existiu, se ele se enganou, não é. Não é absolutamente importante. Tanto que há edições que não colocam prefácio. Então, fica uma discussão tão grande sobre o prefácio que até apaga a importância do livro. O que nos interessa realmente é a beleza desse livro religiosa. Tem problemas? Tem, mas é uma obra-prima. E a gente vê aí a preocupação com a verossimilhança daquela época. Tudo é decoro, tudo é adequação, né? As pessoas têm de ter um cânone, têm de ter um comportamento. E aí a discussão entre fantasia e realidade. Isso para nós é secundário, porque nós vivemos já no mundo digital, no mundo surrealista, no mundo da imaginação, da fantasia, e com o pós-moderno sabemos que a verdade realmente não existe, a verdade é um problema de interpretação. Quem é que está falando a verdade? Depende da tua capacidade de convencer o outro, de persuadir o outro daquilo. E tem gente que até duvida de que haja um apoio no real, aí já seria uma coisa quase que budista, né? Então, lembrando a importância dos enciclopedistas para a nossa época, que está tão esvaziada de ideais. Vou deixar a Celi, então, falar. Tá? Olá a todos. Celi Luz. Sou Celi Luz. A obra religiosa eu considerei interessante, porque ela tem um potencial de crítica muito bom. Críticas que, desde o século XVIII, quando foi escrito, até os nossos dias, nós podemos refletir sobre algumas coisas a partir dessa leitura. Ao descrever as suas memórias, a Suzane, a personagem principal, ela o faz assim como um jeito assim de diário íntimo. Então ela vai descrevendo, fazendo uso de palavras e expressões que vão compor para o leitor um painel do comportamento, especialmente nos conventos, né, das mulheres nos conventos. Então, é uma crítica à clausura, porque eu retirei algumas palavras para a gente poder comparar. Forçada, bastarda, sádica, perversa, hipócrita, fantoche administrativo, carinhos furtivos, sensual, moral ameaçada, delírio, perdida, castigo, mãos atadas, cela. São essas palavras e outras que vão mostrar que aquele comportamento era um comportamento, na maioria, desajustado, causado pela clausura. E é aí uma das críticas do Diderot, a clausura, porque o ser humano ele é sociável, então, em ambiente assim restrito, acabam acontecendo comportamentos desajustados. Eu vou passar para outra pessoa, depois a gente volta e continua. Tá. Vamos então ouvir a Heloísa Barbosa. Então, eu queria
trazer o livro para os dias de hoje. Eu acho que, para mim, o Diderot e os seus amigos pegaram uma notícia no jornal, nos faits divers, transformaram num meme, e esse meme eles transformaram em fake news, e aí, com isso, deram um golpe no Marquês. Agora, para que esse golpe funcionasse, era preciso que a história fosse verossímil, que o Marquês e o leitor acreditassem na inocência da Suzane. Então, o que faz o Diderot? Ele torna um leitor um cúmplice do golpe. Ele transforma o leitor num voyeur que assiste de perto aos abusos que a Suzane sofre. Esses abusos, que são físicos, morais, sexuais, são narrados em detalhes em 240 das 295 páginas do romance. Mas, subitamente, a situação muda e, para não atrapalhar o golpe aplicado no Marquês, é preciso acabar o romance. Então, o que ele faz? De uma hora para outra, com bastante facilidade, a Suzane consegue fugir, se abriga num bordel, trabalha como lavadeira, encontra abrigo na casa de uma senhora, fica doente, se corresponde com o Marquês, morre, tudo narrado sem maiores detalhes e já não mais necessariamente pela voz dela. Mas o leitor de hoje não pode acreditar nessa história, numa história assim. Ele sabe, é claro, que a vida no claustro não foi inventada pelo catolicismo, já existia na antiguidade, no Egito, na Grécia, no budismo, no mundo inca, no mundo asteca. Lá nesses mundos, provavelmente esse tipo de abuso ocorria da mesma maneira. O leitor de hoje sabe que o abuso institucional persiste e ainda é praticado e é focalizado até hoje pela literatura e o cinema. E tem, por exemplo, um filme que está muito popular na Netflix, chamado O Poço, que focaliza o abuso na prisão. Há um outro chamado Tigerland, A Caminho da Guerra, do diretor Joel Schumacher, que trata do assunto do abuso na caserna. E sem falar, é claro, na questão do abuso no ambiente religioso, que é o mais discutido atualmente. Então, por essa circunstância toda, o leitor de hoje sabe também que ninguém está ileso do abuso, principalmente do abuso sexual. O resultado do abuso é a perda da inocência. O abuso deixa marcas indeléveis, mas a Suzane, a personagem de Diderot, permanece pura, imaculada. Ela emerge dos sórdidos e mórbidos episódios com todo o frescor da sua pureza. E é esta imutabilidade da personagem que faz ruir a verossimilhança do romance de Diderot. Essa verossimilhança foi armada para nos impedir de refletir, para nós cairmos no golpe, a fim de que nós pudéssemos nos condoer de Suzane e, ao mesmo tempo, vislumbrar o abuso que acontece nas entranhas do claustro. Talvez Diderot tenha sido o primeiro a nos mostrar isso. E aí está, então, o seu mérito. É isso. Bem, vamos ouvir, então, a Sônia Zinger, que a Lígia está com problema de vídeo, então vamos ouvir a Sônia Zinger. Bom, eu queria começar, na verdade, pela frase final. Então, quando ela diz, Suzane diz, sou uma mulher, talvez um tanto charmosa, ela usa o termo coquette, né? Uhum. Sei lá, o que seja, mas de uma forma natural e sem artifício. Eu acho que essa frase resume o estilo de Diderot. Frase simples, é uma frase simples. Momento, Sônia. Lígia, você pode tirar a mão do vídeo, por favor? Que está só a sua mão. Tá, pode continuar. Então, como eu estava falando, que eu acho que essa frase final, ela resume, de certa forma, o estilo de Diderot. É uma frase simples, sem floreio, curta, direta. E a pergunta retórica, eu sei lá, acho que um tanto irônico, falso desdém. E aí tem uma modalização do Diderot, que ela fala assim, talvez charmosa, talvez coquette, que eu acho que revela muito de quem está por trás desse discurso. Quem é o Quer dizer, que personagem diria de si mesmo, eu sou talvez um pouco coquette,
principalmente sendo uma freira fugida de um convento e ainda tão absurdamente ingênua. Quem é que de fato está falando? Então, há de começar com uma brincadeira que eu acho que, diga-se passagem, de muito mau gosto, para trazer o Marquês de volta a Paris, Diderot acaba se enroscando na própria trama. Diz que encontraram Diderot aos prantos, debruçado nos manuscritos. A brincadeira vira um romance epistolar, sadomasoquista erótico, uma sátira cruel sobre a vida em clausura. O que falta no contexto são os princípios básicos de liberté, dignité, égalité. O texto se transforma numa denúncia do que acontece quando uma instituição hierarquizada tira a liberdade do indivíduo e destrói a noção, justamente, de fraternidade, de igualdade e de liberdade. E como é que ele organiza, então, essa denúncia? Para mim, há 4 partes no romance, cada uma situada num contexto diferente. Nós perdemos... Convento Saint-Marie. Nós perdemos um pedacinho do teu vídeo em 4... Você ia falar? Em 4 partes. A primeira parte é a captura. O contexto é a casa paterna e o convento de Saint-Marie. Aqui ele coloca o problema, o drama da rejeição e a resistência de não dar o que é forçado e a forma como ela é sutilmente, ou nem tão sutilmente, ludibriada a tomar os votos. A segunda parte eu chamo de o sadismo e o sofrimento da carne e do espírito, que se localiza no convento de Longchamp. Suzanne passa das mãos caricaturalmente protetoras de uma madre superiora, umas mãos carinhosas, essas mãos dessas madres são perigosas, as mãos caricaturalmente protetoras dessa madre, as garras da tortura, Madre Cristina. A terceira parte é a da Longchamp, vem as mãos de novo, mas no convento de Saint-Eutrope, descrito como um antro de licenciosidade. A parte é a fuga, mas foge para lugar nenhum. Como a Heloísa disse, ela passa por um bordel, por trabalhos forçados, na verdade, ela vai para um limbo, onde ela fica aguardando pela salvação, mas, na verdade, o que acontece é que Diderot resolve acabar com ela de vez. Então, começando por todos esses sofrimentos, a personagem não aprende com a experiência. Ela continua totalmente ingênua e muito pura, totalmente pura. Depois, então, podemos descartar qualquer possibilidade de ser esse um romance de formação. Diderot não está preocupado com a pessoa. O que ele constrói é uma situação para mostrar como a falta de todo e qualquer tipo de liberdade leva ao desequilíbrio e ao aniquilamento. Ele reflete as ideias sobre a necessidade da liberdade de pensamento dos instintos naturais. Aí a gente pergunta, se é tão caricato e tão exagerado, se Suzanne parece marionete, por que ela fascina? Por que o romance fascina? Da mesma forma que Suzanne vai sendo enredada pelos acontecimentos, Diderot vai prendendo o leitor por meio de um discurso ágil, de rápidas cutiladas, de orações assíncronas, e vai dando dedos aos poucos, liberando aos poucos, e vai criando com isso um... Esse estilo assindético vai forçando o leitor a preencher os espaços que Diderot vai deixando no discurso. Aos poucos, começamos a imaginar esses conventos, viver essas angústias, esses desesperos se tornam nossos. Aí o leitor se pergunta, e como é que tudo vai acabar? A angústia é nossa, não é dela. Ela é ingênua. Então, volto a perguntar, quem é que narra? Terminar dizendo que essa indeterminação narrativa me fez pensar no que aqui vou chamar de narrador ventríloco. Sônia, eu posso passar a palavra para a Lígia, porque... Deixa eu só terminar, só falta um restinho. Não é uma pessoa. Deixa eu só concluir o pensamento. E Diderot vai dando a impressão de que a voz desse boneco é que vai falando. A obra é muito interessante porque desse artifício
de ventriloquia narrativa, Diderot acaba reiterando a liberdade como essência humana, a fraternidade como necessidade social, a igualdade entre as pessoas, princípios iluministas que ele não existem nem pode existir instituições religiosas. A Religiosa é obra do Diderot, produzida no século XVIII na literatura francesa, e convém lembrar que o século XVIII na Europa e na França especialmente é um período conturbadíssimo, não só na literatura como nas artes, na política, em todos os ramos. Esse período conturbado de grande transformação e transição é o que o Duvigneau chama de anomia. Essa anomia se dá nas artes, no mundo, na literatura, e é composto de 3 características. Há formas, uso essa palavra genericamente, que fazem sucesso, mas não vão permanecer. Há outras que surgem, são muito apreciadas, mas não vão adiante. E uma terceira modalidade, que é o prenúncio de alguma coisa que vai se desenvolver. Bom, na literatura, a tragédia desaparece, vou parar de falar disso. E que a religiosa entra no segundo e no terceiro aspectos. No segundo aspecto é a literatura por cartas e também a literatura filosófica. A literatura por cartas é uma modalidade de experiência de abordagem de múltiplos narradores. Não se tinha ainda noção na literatura de trabalhar esses autores todos. Em geral, era um ponto de vista único. Então, aí, esse jogo de cartas é uma maneira de explorar essa situação e tentar aprender. Isso aparece na primeira parte da Religiosa. Esse conjunto de cartas, em geral, trata de um jogo, uma brincadeira, às vezes para ludibriar alguém. Isso aparece no famosíssimo Ligações Perigosas, do Chauderlot de Laclos, que é também o embuste. A segunda modalidade de explorar o eu, e o narrador, nesse caso, único, e o aprofundamento desse eu, é a carta única mais longa de uma pessoa a um interlocutor que não responde. No caso, é a carta de uma freira se lamuriando da situação imposta a ela. Essa carta de uma única pessoa remete à obra chamada Cartas Portuguesas, atribuída a uma freira portuguesa, Mariana do Alcoforado, obra do século XVII, e que deu início a essa literatura por cartas. Só que tudo é fake. Não é freira e muito menos portuguesa. É um militar francês que esteve estacionado na área do porto, perto de um convento, e na volta fez essa obra única. Bom, então, essa é a modalidade das cartas. É a maneira de você penetrar no íntimo de alguém, no caso de uma carta única. Isto é a eclosão do eu, que é a terceira parte da história. Vou voltar a isso. Bom, Lígia, nós vamos ter de interromper. Eu peço que você termine. Lígia, alô? Eu peço que você finalize, porque vai terminar a reunião. Sim, chegarei rapidíssimo. A literatura filosófica, ela não expõe nenhuma doutrina filosófica, ela é simplesmente uma literatura engajada de reivindicação, de crítica social. E ela mistura todos os temas: erotismo, anticlericalismo, crítica social, reivindicação, no caso, liberdade, e tudo isso não é preocupação com a verossimilhança, essa obra é de reivindicação. Então, passemos, não vou desenvolver, porque todo mundo já leu a obra. E o terceiro aspecto, que prenuncia o pré-romantismo, é essa eclosão do eu. No caso, o eu da freira, e que fala da sua intimidade. Essa obra remete a uma que fez um sucesso imenso na época, que é a Nova Heloísa, do Rousseau. São cartas também que a protagonista se lamuria de um romance impossível, porque ela foi casada, ela é casada e foi casada de acordo com o arranjo dos pais, e não por conta dela. Pouco tempo depois, vai aparecer o Werther, que introduz oficialmente o pré-romantismo. Então, esse é o meu panorama da Religiosa. Então, eu quero agradecer a participação de todos e de todas. Hoje nós só tivemos professoras, e boa tarde.